Muito bem. Bom dia aí, Kavinsky. Chegamos a mais um programa aqui, Desnude. Hoje, hoje o tema, para não ser polêmico, a gente não vai entrar na esfera ideológica, senão a gente não vai sair daqui hoje. Mas eu acho que vou tentar me manter bem dentro da nossa pauta técnica aqui de marketing, tá? Mas as eleições estão aí e, como já previsto, né? Não precisa ser muito Nostradamus para isso, né? A gente está aí com uma enxurrada, né, de não propostas. Basicamente, a gente chegou num patamar onde a gente não tem mais propostas e as fake news estão rodando, né, de uma forma quase monopolista. Eu quis trazer o assunto de marketing político, porque para alguns estados eu acho que a situação ela está dentro de um ambiente um pouco mais conservador. Se a gente pega o Rio de Janeiro, por exemplo, né? Lá tem o Eduardo Paes, né? Dificilmente ele perde as eleições, assim como outras cidades. Mas quando a gente pega o caso de São Paulo, o caso de São Paulo, ele me parece interessante do ponto de vista de case, né? Falando de marketing político, porque a gente tem uma evolução do efeito, vamos chamar assim, bolsonarista, e agora a gente tem o Marçal, né? Para deixar bem claro, né, o nosso programa aqui não vai discutir muito o quesito ideológico e nem propostas, até porque nem existe, né? Mas a figura do Pablo Marçal, que é um coach, inclusive, que né, acabou tendo uma corrente grande viral de memes em cima dele, né? Ele é bem a figura do palestrante charlatão com retórica e um grande punhado, vamos chamar assim, um grande conglomerado de fake news, né? E aí eu fiquei bem intrigado com o que tem acontecido nas últimas semanas, porque ele saiu de um contexto que era inclusive, né, um contexto headline policial, né? Ele chegou até a sair recentemente no Fantástico, porque quase matou a galera lá que paga dinheiro, não sei para quê, para ele, né, para subir uma montanha e assim por diante. Tava ali, né, meio padre XYZ com 2, 4%, e agora ele nas pesquisas, né, ali prévias, tá chegando próximo dos três primeiros colocados. Que aqui em São Paulo, particularmente, é o Nunes, o Boulos, e tinha lá a Tabata Amaral, ainda tem, né? Tá? Ali dentro desse conglomerado. Pois bem, deixando de lado o fato de realmente a gente só ter strange things na nossa política brasileira de uma forma geral, o efeito já bolsonarista e agora o efeito Marçal traz à tona o fim de uma era dentro do marketing político que era muito pautada, né? Se a gente pensar em marketing político, era muito pautado em um tipo de comunicação quase door to door, né? Tinha, lembra? Bandeira, folheto, o cara, né? Tipo igreja, né? Vai passando ali, né? Os folhetinhos, os santinhos que a gente falava, agregado a outras duas situações que eram alianças políticas para a gente ter secundagem, minutagem em campanha eleitoral de televisão. Esses dois compostos mercadológicos, se eu posso chamar dessa forma, ou essas duas ferramentas de marketing, que era meio que uma ação de guerrilha com televisão, claramente agora, em 2024, não existe mais. Não existe. Não existe, não existe, acabou. Eu acho que já há pelo menos uns. Quando a gente teve aí o efeito Bolsonaro, já era claro e evidente a pouca influência, né, que essas duas frentes, pelo menos para as grandes metrópoles, tá? Que eu tô me colocando também no status quo de morar numa cidade como São Paulo, né? Tô pegando aqui cidades correlacionadas como Rio de Janeiro, Curitiba e assim por diante. Essas duas, que eram duas grandes ferramentas, elas realmente não causam impacto nenhum, nenhum. Só que aí o Marçal,
que é um bobo da corte ali, né? Ele tem aquela coisa meio Esparta, né? O 300, vamos. Ele tem aquela coisa meio de ganhar a situação no grito. Ele trouxe talvez para a mesa, quando a gente fala de marketing político, dois ingredientes que eu queria discutir com você e também pegar um pouco da tua opinião. O primeiro ingrediente tem a ver com conteúdo, com content, né? Uma coisa meio de call to action, né? Todos esses gurus que a gente vê subindo no palco, no final das contas, são redatores que viraram copywriters e fica pegando dinheiro da galera que não entende nada, né? A gente fica puto com essa história, mas essa é a grande verdade. Então, tem uma situação de content, né? De conteúdo que a gente, independentemente da qualidade do candidato, a gente precisa dar mão à palmatória. Ele sabe criar um storytelling, né, terrorista, né, chega até um pouco de, né, se a gente pegar um pouco da estratégia fascista, tá ali, né, aquela coisa do terror, e ele consegue colocar nesse ingrediente de call to action e no ingrediente do storytelling dele, basicamente tudo aquilo que o povo brasileiro, a massa crítica mais mediana, odeia, né? Que é a política velha, que é, por exemplo, a história da violência, que é basicamente desemprego, que inclusive está crescendo, mas né, dentro de uma retórica pastoral, isso parece que é algo que já vem sendo acumulado de anos e anos. E agregado a esse conteúdo, tem um outro fator que talvez esse seja o mais interessante, que eu acho que é a propagação dos conteúdos que ele cria, e assim como muitos outros políticos que estão dentro desse chavanismo um pouquinho, né, terrorista, vem utilizando em outras localidades, tem uma coisa que eu acho que é uma propagação quase que orgânica, pautada nos fãs do cara. E aí eu tenho talvez vamos chamar assim, uma pré-análise que esse discurso, que é um discurso muito bem formatado e dentro de um poder de voz que ele tem, né, uma fluência ali que ele tem na hora que ele vai comentando as coisas que, entre aspas, vou chamar que o povo não gosta, né, agregado a uma exponencialidade, quase uma progressão geométrica orgânica, isso eu acho que está extravasando inclusive o algoritmo. Porque olha só que interessante, eu não acredito que ele tenha hoje caixa dentro de toda a volatilidade TikTok, volatilidade Meta, ou volatilidade até do próprio Google, de impregnar todos os WhatsApps e todas as redes de uma forma geral na amplitude de cobertura e frequência que ele vem conseguindo. Então, eu acho que marketing político hoje, as duas grandes alavancas, aqui voltando à pauta técnica, tem sido criar um storytelling muito, vamos chamar assim, quase beirando ao terrorismo, né? Uma fala um pouco destrutiva com a sua capacidade de engajamento com os fãs. E aí, obviamente, tem toda uma questão social aqui que me assusta, que é os fãs dos caras, não só do Marçal, mas de todo esse pessoal que se candidata, que não tem um plano de governo e consegue ter essa exponencialidade e esse endosso, né? E isso realmente a gente pode comentar daqui a pouquinho, né? O que me assusta é isso, né? Na hora que você vê que existe realmente uma galera que acredita, mas eu acho que essa crença, ela tá extrapolando o próprio algoritmo, assim, no final eu acho que é quase um grande wallet garden, que a gente chama, um jardim murado, mas o negócio é grande, é um inventário grande, né? Então eu queria escutar um pouco tua opinião. De novo, né, vamos tentar se concentrar e focar na parte técnica, porque, sinceramente, se a gente for discutir aqui a qualidade de todos os candidatos, não só do Marçal, meu Deus do céu, aí eu vou chutar a câmera, o microfone, porque nós estamos perdidos, né? Ferrou, para não dizer outra palavra. Mas eu queria trazer um pouco essa situação, porque ela é muito. Eu acho que ela é um patamar acima do que a gente viu iniciando lá na era do Bolsonaro, né? Agora o cara conseguiu ir um patamar acima.
E eu acho que ele tá meio que hack the system ali, vide, né, a base de fã engajada que ele tá conseguindo. Eu não sei se aí em Curitiba, né, o Kavinsky, acontece o mesmo, mas eu acho que a nível nacional a gente vem sentindo, né, essa mudança na forma que a gente faz marketing político, né, que era muito tradicional, pelo menos até 10 anos atrás. Se você vê isso aí, qual que é a tua opinião em relação a essa história? Vamos lá. Não vou regionalizar porque não estou tão atualizado assim. Moro em São José dos Pinhais, que é uma cidade pequena, né? Não vou poder votar nessas eleições porque não deu tempo de transferir meu título a tempo para cá. E em Curitiba não está tão polarizado quanto São Paulo. Acho que São Paulo é o centro das atenções agora, né? De fato, né, uma eleição muito peculiar, né? Não que a gente não tenha tido, né, exemplos e coisas aí, sinais, né, anteriores, né? Mas agora está realmente bastante em evidência, né? Tudo, porque é muito forte, né? As coisas que vêm acontecendo. E acho que tem várias coisas aí que você falou que eu gosto muito, tá? Eu vou acabar repetindo aqui, mas acho que como reforço e trazer um pouquinho mais de análise em cima disso. E, de novo, né, a gente não está falando aqui de questões ideológicas, veja, eu nem sei qual é a ideologia política do Alex, tá? Então, e nem ele provavelmente sabe a mim, né? Então, não é isso que a gente quer trazer aqui, né? Queremos trazer, entender o que está acontecendo, especialmente qual é o papel do digital nisso, né? E Exato. eu acho que a gente tem essa grande mudança que aconteceu mesmo, talvez até gerações mais novas, né? Nem saibam disso, né? Mas a propaganda anteriormente era uma propaganda eleitoral gratuita na TV, né? Que tinha um horário obrigatório, né? Todos os canais precisavam passar isso, você tinha muito poucas opções antes, né? Das TVs a cabo, e acabava tendo que obrigado a assistir isso, que era um negócio chatíssimo, né? Era horrível, mas muita gente acabava assistindo mesmo e formando opinião a partir dali. E aí, uma guerra muito grande no dia antes da eleição e no dia da eleição, né, com os santinhos e tentando mobilizar o povo. Sem contar, obviamente, várias coisas que já aconteceram, né, de gente dando dentadura em troca de voto, né, esse tipo de coisa que acontecia muito e não sei se não continua acontecendo, né, Não não fiz o sabemos, update né? dos casos aqui. Tá? Mas o mais interessante é isso, né? A gente tem uma virada total, né? O digital hoje, para mim, na minha opinião, é a parte fundamental da decisão eleitoral aí, né? De como vai sair o resultado de uma eleição, né? Parece que a gente consegue ver isso, né? Tanto, né, nos países na Europa, nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil também, né? Então virou aí o centro do negócio. Tem uma coisa muito interessante que eu acho que cada vez mais cedo que essa opinião vai se formando, especialmente a partir do momento que a gente começou a ter essas celebridades candidatas, né? Como o Trump, por exemplo, que acho que é o maior exemplo de todos, né? Já era uma celebridade antes, né? E usou isso como plataforma política, e ele influencia os eleitores muito antes até mesmo de ser o candidato, né? Isso aconteceu com o Marçal também, que acabou enveredando por esse caminho. E tem duas coisas interessantes aí. Esses candidatos, normalmente, né, esses mais espalhafatosos, assim, né, e que fazem mais polêmica, né, eles não necessariamente precisam de dinheiro ou de nada. Parece que é uma coisa, uma busca pela fama, pelo posicionamento mesmo. Claro que deve ter outras intenções junto, né, mas é muito mais, né, uma questão que eu imagino assim de poder mesmo e tudo mais que vem junto, tá? Isso aqui é uma leitura minha, tá? Posso estar completamente enganado, né? E o eleitor, né, cada vez mais com uma necessidade, aqui acho que essa história, né, do storytelling e tudo que vem junto, né, o eleitor busca pertencimento. Isso acontece, por exemplo, com a igreja, né? Você participa da igreja para participar, né, de um grupo, né? E isso eu acho que é uma diferença grande também da política antiga para a política atual. São os eleitores querendo pertencer. E aí a polarização causa um efeito ainda maior de sensação de pertencimento, que você fala, não, eu estou com esses caras aqui, né? E eu acho que é isso que vai levando as pessoas muito antes das eleições, como a gente viu, né, no caso aí de São Paulo, né, já há bastante tempo, muita coisa acontecendo, né, tanto dentro da política como nos bastidores, né?
para trazer para essas pessoas que estão buscando uma identidade. Então, vira uma questão, né, realmente muito forte, tá? Isso está acontecendo a nível global, né? Pelo menos nos países onde há eleições, né, democráticas, né? A gente vem vendo isso, tá? E aí o digital se tornou a grande plataforma, né? Eu queria até pegar o ensejo aqui dessa história do pertencimento, né? Eu acho que durante as eleições presidenciais, onde o Bolsonaro acabou ganhando lá o pleito, aquela coisa toda, eu também escutei, né, um filósofo brasileiro falando sobre a história do pertencimento, né, que tinha uma grande parte da classe média, principalmente, né, a classe média é nós aqui, né, ela meio que ela fica enclausurada, né, e ela não consegue quebrar uma barreira, né, e essa barreira entre a classe média e a classe mais alta, né, o que a gente já fica brincando lá de A gargalhada, ela tem uma barreira de entrada hoje que não depende só de esforço de trabalho, né? Vou pegar o caso dos meus pais, que já estão com 80 anos, aposentados, mas os meus pais eram de uma era ou de uma época onde quanto mais você trabalhava, mais você conquistava. Tipo, era braçal o negócio, era tipo heavy work, né? Trabalha, trabalha, trabalha. E hoje não. Hoje você precisa ter um equilíbrio muito grande entre todos os estudos e vivências sociais, né? Vivências acadêmicas que você tem com prática, em conjunto com o trabalho, né? Então tem uma coisa de accountability, tem uma coisa de inovação, tem algo de, né, de você obrigatoriamente ter que sair da sua zona de conforto a todo momento. Eu vejo aí numa geração que foi criada, por exemplo, pela pauta dos meus pais, do trabalho pesado, do workaholic, que não consegue romper essa barreira e fica estagnada no meio da pirâmide e não vai sair de lá. Porque é típico o exemplo daquele brasileiro que trabalha pra caramba, ele quer ficar rico porque ele é da classe média, né? Viu todo mundo crescer, às vezes olha o Zuckerberg e fala: Meu, o Zuckerberg tá bilionário, aquela coisa toda, mas entre nós, ali tem um equilíbrio, né? Da inteligência, da genialidade com a parte mais braçal, né? O vamos trabalhar. E aí, tem um tipo de brasileiro que ele fica trabalhando pra caramba. Só que ele não percebe que, meu, às vezes vai ter uma coisa um pouco dolorosa e sofrida de aprendizado que requer alguns passos para trás, né? Eu já dizia os japoneses, né? Dar um passo para trás para depois dar dois para frente, né? E esse tipo do brasileiro é aquele que sai do país. Ele ao invés de fazer uma reflexão em relação, cara, o que que eu deveria mudar na minha carreira, o que que eu deveria fazer, né? Dentro do meu cenário corporativo para galganhar novas posições, ou até mesmo para ir para uma outra empresa numa verticalização. Ele parece que dentro da zona de conforto dele, ou das referências antigas, que lá atrás, né, tinha lá uma pauta de sucesso, mas hoje não mais, ele coloca a culpa no país e fala, tipo, eu vou sair daqui, vou para a Europa, só que para onde ele vai? Portugal. Por quê? Porque não sabe falar inglês, né? Não sabe falar francês. Aí ele vai para um país que fala português, mas é Europa, né? Ou vai para Miami, né? Que virou meio que, né? A nova Itanhaém, assim, né? Tem a nova Peruíbe, né? Miami virou meio que Peruíbe. Você não tem nenhum americano lá. Daqui a pouco fazem um muro, né? Um negócio. E aí, esse perfil, né? Aqui eu não estou falando claramente dos expatriados, né? Tem inúmeros brasileiros que tiveram um sucesso profissional no Brasil e foram expatriados, inclusive, importar, né? Né? Pegaram esses profissionais para ensinar os gringos, né? Mas eu estou pegando aqui um exemplo, claro, dentro de milhares de outros exemplos. Essa classe média, e aí eu volto à pauta aqui do filósofo, é justamente a classe média que nunca foi representada. E aí veio, né? O Bolsonaro né, acho que começou com ele esse storytelling dizendo, né, esse país o país é o atraso. Ele que te breca, né? Ele que não tá fazendo você ter sucesso. E agora, eu acho que pegando de novo o exemplo, né? E eu acho que tem dezenas de outros exemplos como o Marçal, né? O Marçal tá pegando esse discurso, né, forte, só que ele está se prevalecendo muito melhor, inclusive do ponto de vista de resultados, do que, por exemplo, foi o Bolsonaro, né? E eu acho que é aí que ele tá ganhando terreno dentro, talvez até de um resultado de crescimento orgânico mesmo. Não acho que ele está colocando grana ali
né, dentro do que eu chamei aqui de volatilidade para ganhar espaço. Aí eu queria trazer aqui agora um pouquinho sobre. A gente falou bastante de storytelling, né? Falou, inclusive os formatos, né? Só queria fazer só um parênteses, né? Essa galera sabe trabalhar com os formatos de web, né? É impressionante, sabe? Os políticos mais antiquados ou os mais tradicionais, eles estão pegando meio que os marketólogos antigos. E aí eu tenho um recado para esse pessoal. Gente, se vocês estão pegando o cara que elegeu o Lula, o Fernando Henrique Cardoso, porque já trabalhou com o PSDB, trabalhou com o PMDB, trabalhou... Amigos, wake up, né? Vocês estão pegando a galera errada. Não é porque esse pessoal já teve sucesso no passado elegendo grandes estadistas, como foi o caso de Fernando Henrique Cardoso, né? Que você vai ter agora, essa fórmula de sucesso não roda mais. O próprio Obama lá atrás já tinha mostrado isso quando ele começou a contratar gente mais jovem, fora do círculo, para quebrar a barreira dos formatos tradicionais. Então a gente vê lá os políticos, bons políticos, né, com boas intenções, só que não trabalha com código, com a linguagem que esse pessoal, um pouquinho mais radical, né, tem trabalhado. E aí tem algo que eu percebi agregando aqui os formatos que é o seguinte: nenhum cara bonzinho e que eventualmente está trazendo verdades na mesa ganha espaço. Todos os caras exponenciais, do ponto de vista de crescimento, né? O cara saiu lá de baixo e ele está crescendo na intenção de pesquisa, ele tem uma pauta meio contracultural, uma pauta anticristo e, por que não, em grande quantidade, fake news. Fake news. Então, ao ponto, vamos pegar aqui o caso recente do Boulos, que o outro falou que o Boulos, cadê a prova, né? Que o outro tinha, sei lá, cheirava cocaína. Vira uma coisa grotesca, grotesca. Eu não sei como. Eu acho engraçado, o Kavinsky, o nosso país reclamar tanto do cenário corporativo. Quando você compra um produto, quando você compra um serviço, quando você é mal atendido, né? O paulista tem isso, né? Se vai num restaurante, demora. Se você manda um e-mail, você precisa ter resposta em minutos. Se não mandar resposta em minutos, você já sobe nas cadeiras. Agora, para o seu dia a dia corporativo, ok, né? Você ter esse grau de exigência de qualidade. Agora, para um político que vai liderar um país, uma cidade, um estado assim por diante, ok também o cara falar mentira. Então, assim, você topa colocar um presidente. Vamos fazer uma correlação, né? Porque um prefeito, um governador e um presidente é como um presidente, um diretor de uma grande empresa. Você topa colocar um líder para orquestrar toda vamos chamar, a aparelhagem municipal e federal, falando mentira, besteira, acusando sem prova. Agora, quando você vai lá no restaurante, ou quando você está dentro da tua empresa, você taca pau. Tipo, esse cara não tem técnica. Putz, colocaram um cara sem background, né? O cara não tem estudo, né? É muito ruim. A gente tá precisando de gente com experiência. Aí me vem, né? O exemplo aqui do nosso amigo coach, e é ok pro paulista, ok pro brasileiro colocar alguém que gera mentira. Ok, por quê? Porque é macho, porque não sei o quê, né? Você também vê que, você acha que a verdade, ela esfaleceu? Tipo, Walking Dead. O que vale hoje mesmo no storytelling, o que chama é a mentira, essa coisa meio o anticristo, o contracultural. Você vê que o discurso mais malicioso e esse discurso que denigre, mas também destrói, ele é mais fácil de ser propagado? Vamos lá. Antes de falar disso, só um parênteses. A gente nunca soube votar, né? Então, independente de antes ou depois, né, a gente continua não sabendo votar, né? Não Então, sabendo, é verdade. um outro problema de educação, né? Que chega daí, nesse caso, né, de tipo, o que que a gente acredita ou não. Agora, eu acho que essa política ou essa propaganda, né, vamos chamar assim, ela é
primeiro, né, muito eficiente, né, funciona, por isso eles continuam fazendo, falando óbvio aqui, né, mas também ela gera, ela, né, intensifica esse pertencimento, essa identidade. Então a pessoa vê, ela quer mandar primeiro no grupo de conversa, né, quer Exato. notícia tipo, ah, cheirou cocaína, então, tipo, puta, vou mandar já para esses caras aqui, É, eu olha fico só, com medo, falei que o cara vou cheirou cocaína. zoar Falou? alguém que falava bem, né? Então, tipo, e aí eu chego na notícia aqui, já falo das fake news, tá? Do Guilherme Ravache, se não me engano, da Folha, né? Falando que o problema não é o TikTok, não são as redes que estão sendo utilizadas, né? É a infantilização de tudo, né? É tipo, você ficar feliz e satisfeito porque você encaminhou uma notícia que, tipo, não tem relevância nenhuma para a tua vida, para a vida dos outros, né? E é só, tipo, olha aqui, eu falei, tipo, né? Só é bom para o político, né? Para mais ninguém. Então, é realmente muito triste, né? A gente vê isso, né? Funcionando, mas funciona bem. Se o outro lado teria como fazer isso, eu acho que sim, tá? Eu acho que falta. O Obama, por exemplo, fez muitas coisas, né, muito bem, né? Sem, não sei até que ponto, não quero aqui colocar também, falar, ó, tipo, prefiro Obama ou Trump, não tem muito disso, tá? Mas fez muito bem, assim como, né, o Trump fez de um outro jeito, né, do jeito dele, outras coisas parecidas com o que a gente vê hoje, né? Então, assim, eu acho que dá para competir, tá? Mas tem que ser muito esperto, tem que conhecer muito bem o público, como você disse, né? E isso vem lá, de fato, desde né, da campanha do Trump, do Obama, desculpa, né, para sua primeira eleição, e o Trump também, tá? Os dois fizeram o mesmo movimento, né? Chamaram pessoas muito jovens para integrar a sua equipe. Eu lembro que o Trump era um cara de 25 anos, ele entrou e comandou absolutamente tudo. O cara Tudo. saiu da escuridão, ele era um cara que fazia. Agora eu não lembro exatamente o que que era, mas ele fazia uma coisa muito específica, assim, não era um cara, tipo, super conhecido do mercado de marketing, Era nem um nada. técnico. É um cara, mas o cara foi, né, e soube o que fazer. Depois de tudo isso, né, pensando aqui em fake news e tudo mais, lembrar dos dados também, né? Chegamos no Brexit depois, que é fake news, mais, né, Olha que doido. uso inapropriado de dados pessoais, cara. São as duas coisas juntas. Pensa que você faz o fake news baseado no perfil da pessoa e aquilo que ela vai engajar ou não, né? Isso é Exato. assustador, e é isso que está acontecendo ainda, né? Pois é. Pois bem, Kavinsky, oremos, né? Vamos orar aqui. Ó, para a gente terminar a nossa pauta de hoje, né? De novo, né? Procuramos aqui nos atentar mais, né, focar um pouquinho mais no que está acontecendo dentro do cenário de marketing político, né? Porque daqui a pouco vem um pessoal comentando lá, não, porque você, ninguém sabe, né? A gente está partindo ainda da premissa aqui que o voto é secreto, né? E, inclusive a nossa ideologia política, né? A pauta do podcast, ele é um pouquinho, ela é uma pauta realmente mais técnica, enviesada ali para marketing e negócios. Em falar em marketing e negócio, só para a gente finalizar aqui, né? A gente pode até deixar um spoiler: o X vai embora, né? Eu fiquei aqui pensando, né? Porque a gente tá falando de contexto político. Cara, o Twitter, ele foi uma mega alavanca política dentro do marketing digital durante muitos anos. Eu acho que talvez é, acho que aí lá atrás já, né? A gente tá falando de Obama, de Trump, aqui no Brasil mesmo. Mas, cara, o Twitter era, no quesito marketing político, provavelmente nem o second screen, né? Ele chegou a ser o first screen, né? E que pena, né? A gente vê o que está acontecendo, né? Em prol da palavra liberdade de expressão, eu não sei porque enfiar essa palavra dentro desse contexto, né? As pessoas confundem muito, mas não vamos entrar nesse mérito aqui. Mas agora a gente vai perceber, né? Uma movimentação, provavelmente uma migração, né? Para onde essa galera vai, a gente não sabe. Porque hoje, se você parar para pensar, né, o que que tem de contexto um pouco mais literário, se eu posso chamar dessa forma, né? O Instagram não é, né? O Pinterest não é, né? Tem o LinkedIn, né? Mas aí me parece inapropriado, né? Tem o Threads, né? Acho que era da Meta, não pegou isso, né? Inclusive, tipo, nasceu morto.
né? Morto ao Chegar. Tinha um filme que no passado chamava Morto ao Chegar. Morto ao Chegar, né? Vai ser bem interessante para o nosso mercado ver o que vai acontecer, né, nas próximas semanas. Primeira vez que isso acontece, eu não sei quais são os meandros e também quais são ainda, não estudei a fundo, né, as questões ali, o porquê da suspensão, mas veremos aí cenas dos próximos capítulos, né? Dentro desse contexto, a gente pode, né, se surgir algo novo, a gente já fez até um programa aqui falando um pouquinho sobre a Linda, que essas coisas todas, mas vai ser bem interessante ver o que vai acontecer com o X, né, ex-Twitter, que no final ninguém chama de X ainda, né? Todo mundo ainda chama de Twitter. Nem isso o cara acertou do ponto de vista de marketing, mas tudo bem. Vamos lá. Eu torço para que volte para o Brasil, acredito que vai voltar, acho que é uma situação pontual, né? Muita gente conhecida e legal que trabalha lá, a gente tem que pensar que tem outras pessoas além do Elon Musk, né, para tomar no meio dessa história, né? Essa é uma questão mais política mesmo que a gente está passando, né? Não quero aqui dar juízo de valor se é certo ou errado, isso não importa, o que importa é que, né, ter oportunidades para as pessoas. Acho que o X funciona muito como uma segunda tela nos Estados Unidos, aqui no Brasil não tanto, né? Aqui talvez seja o TikTok e alguns outros veículos aí fazendo esse papel, né? Mas de fato, alguma coisa precisa migrar. Dá muita pena de quem tem, por exemplo, site noticioso ou afim que tinha um bom Né? tráfego ali, né? A gente tem que pensar também que algumas pessoas vão ser prejudicadas. Isso é muito ruim, né? Porque você acaba tendo que depois recuperar e nem sempre isso é possível fazer na mesma quantidade e qualidade, né? Então a gente tem que sempre torcer aí para, né? Eu acho que quanto mais plataformas representadas no mercado, melhor, né? Uma concorrência é sempre saudável, né? Claro que seguindo aí as questões, né, jurídicas e tudo mais, conforme postas aí para ser justo com todos e para não espalhar, né, fake news. Mas todos têm problema de fake news, né, Alex? Não é só o Twitter, né? Se a gente fosse. É que o Twitter tem uma postura tipo, pode fazer o que quiser, né? Os outros não, mas isso não quer dizer que outros também não tenham fake news no meio. Todos têm. Bem, concordo. E para a gente terminar aqui o nosso programa, que senão a gente vai se estender numa outra pauta, o que eu posso dizer hoje, meu sentimento é que a gente está a gente tá seguindo agora uma trilha e um caminho aonde a web vai perder credibilidade de conteúdo total, assim. Acho que a gente vai chegar num pico, num summit de monopólio das fake news, assim, ao ponto da gente talvez ter que pagar para veracidade. Essa é a real. Eu tenho que pagar para ter certeza que o que eu tô lendo é uma realidade. É muito louco isso aí. Eu mesmo, tudo que eu recebo, só para você ter uma ideia, eu não abro mais nenhum vídeo no WhatsApp que eu recebo, dentro de determinados grupos. Por exemplo, eu tenho um grupo na minha família que tem um tio de extrema direita. E eu nem abro mais. Porque não abro. Vou abrir e já sei que é editado, é alguma coisa catastrófica tal. Da mesma forma que eu tenho vários grupos, né? E eu posso falar abertamente assim, no grupo, grupos que tem às vezes só homens, tipo muito pior, muito pior. Chega a ser escroto. Eu também não abro mais. Alguns grupos de amigos, infelizmente, falando de uma forma aberta, grupos de amigos eu recebo, eu não abro, porque eu sei que vai ser fake news. Então, a gente chegou num ponto onde a gente não tem certeza de mais nada. Mais, zero. Eu não tenho certeza de nada. Mas acho que isso vale uma discussão aqui, num próximo programa. Obrigado, Kavinsky. Tenha aí um excelente final de semana, tá bom? Espero que o pessoal esteja escutando, tenha gostado do tema aqui também, né? Deixem comentários, compartilhem aí o podcast com os seus amigos. Temas e sugestões são sempre bem-vindas aqui também, tá bom? Abraço.